A arma de autodefesa mais popular, sem dúvida, é a arma de fogo. Mas isso não significa que seja sempre a melhor arma de autodefesa. Isso porque muitas pessoas sentem-se desconfortáveis em portar uma arma, já que é uma grande responsabilidade. Fora que não é um benefício para todos, não no nosso país. Então, nesse caso, as pessoas recorrem a uma arma de autodefesa não letal. Se você está nessa situação, você vai ficar feliz em saber que existem muitas ótimas armas de autodefesa que provavelmente não vão matar ninguém, mas vão ajudar a dissuadir ou mesmo se defender em uma situação de agressão. Nesse vídeo eu vou apresentar algumas sugestões, lembrando que algumas, apesar de não parecerem letais, dependendo da forma de uso, podem se tornar letais sim. Em termos de defesa, temos a defesa de dissuasão, que busca a oportunidade de fuga ou evitar um confronto direto, ou mesmo a defesa de confronto, onde o embate direto já se tornou um fato consumado. Em termos de equipamentos de defesa, nós temos aí os famosos tacos de beisebol. Como eu disse, tacos de beisebol certamente podem ser letais, não tenha dúvida disso, especialmente se você acertar alguém na cabeça. Mas o principal objetivo de um taco de beisebol, quando se trata de autodefesa, é atordoar temporariamente um oponente ou pelo menos tirá-lo da luta. E esse item praticamente é um ícone da agressão bruta, visto até nos filmes como algo devastador. Tacos de beisebol de alumínio geralmente são melhores do que os de madeira para autodefesa porque são mais duráveis e até mais leves para operar. Geralmente eles permitem uma rebatida mais precisa e podem até causar mais danos. Porém, são grandes e desajeitados para uso em pequenos espaços e mesmo seu uso pode resultar em óbito, como eu falei. Se não é seu objetivo, você deve compreender que a ferramenta ela não exige técnica de uso nenhuma, é um porrete, mas exige que o usuário saiba aonde bater. Uma boa alternativa ao taco de beisebol é o cacetete ou porrete ou bastão. Cacetetes geralmente são legais para uso civil, mas nem sempre, não é o tipo de coisa que você pode andar com ele por aí. Um fator crucial a se considerar na escolha de um bastão é a retenção. Muitos bastões são expansíveis, ou seja, podem ser estendidos ou retraídos com um simples toque de um botão ou alavanca ou mesmo por gravidade, facilitando o porte velado. Um exemplo disso é o bastão ASP. Ao usar um bastão para autodefesa, sempre segure com as duas mãos, de preferência para desferir um golpe mais forte e devastador possível. Se você quiser adquirir um bastão, observe as possibilidades. Bastões ou tonfas são bem efetivos, mas não são portáteis de forma velada. Já os bastões retráteis não são tão densos e devastadores, mas são portáteis e de transporte velado. Alguns têm até estrutura flexível como um cabo de aço. Aliás, para os bastões retráteis é recomendável evitar os de polímero, ok? Porque são muito fáceis de quebrar, porque os retráteis são mais finos do que as tonfas. Temos as lanternas para uso em defesa. Uma lanterna é algo que você deveria carregar com você como parte do seu kit de uso diário, porque ela ajuda em várias situações de emergência e situações corriqueiras do dia a dia. Muitas pessoas negligenciam o uso das lanternas hoje em dia porque a maioria, se não todos, os smartphones vêm com aplicativo de lanterna, então as pessoas deixam esse equipamento de lado. Uma lanterna tática com cerca de 1000 lumens de luz apontada diretamente para os olhos de um oponente pode ser o suficiente para desorientá-lo temporariamente em um ambiente escuro. Porém, isso não é agressão, e sim só dissuasão. Porém, certos tipos de lanternas táticas maiores, como a Maglite, por exemplo, uma lanterna muito conhecida e renomada, são inclusive projetadas para serem usadas como cacetetes. Aí já une o útil ao agradável. Você tem lanterna e ainda tem um belo de um porrete. Ao escolher uma lanterna tática, você também precisa prestar muita atenção à qualidade de construção da lanterna, além da quantidade de lumens que ela emite. Uma carcaça resistente, uma lente de vidro temperado já vão ser os suficientes. E sua lanterna deve suportar facilmente uma queda de quase 2 metros no chão,
quer dizer, ela vai ser resistente o suficiente para aguentar uma bela pancada. Caneta tática. Sério que tem caneta tática? Pode apostar que sim, canetas táticas com foco em defesa. A maior vantagem de uma caneta tática é o quão discreta ela é em comparação com as outras armas, como pistolas de choque, tasers ou mesmo facas. No entanto, ela também pode ser uma arma extremamente útil para se proteger de um ataque. Canetas táticas não têm lâmina, mas sim uma ponta romba que você pode usar para golpear um agressor e causar uma dor extrema, o que com sorte vai imobilizar esse agressor tempo suficiente para você poder escapar. Eu pessoalmente acho a caneta uma coisa meio Jason Bourne. Tá? No caso ali, para ser efetivo, você ia precisar de muita técnica e treino. Eu vejo mais a caneta como um recurso para escrever, que é para isso que ela serve, ou mesmo para usar como quebra-vidro em situações de emergência. Aí entra um contexto polêmico que são as armas home defense. As armas de pressão home defense são, na verdade, mais perigosas do que muitas pessoas imaginam. Elas podem desferir um forte golpe não letal em um agressor, capaz de tirar o fôlego. Acredite, dói bastante. É um tiro de esfera de borracha. Elas são movidas a gás e projetadas para lançar esferas de borracha ou alumínio a velocidades de vários metros por segundo, dando um belo de um impacto. Tudo que você precisa fazer é apontar e atirar. No geral, é uma maneira muito simples e, porém, vamos dizer assim, eficaz de deter agressores instantaneamente. Embora uma arma de balas de borracha não impeça completamente um agressor, porque ela pode machucar, pode até dissuadir, mas ela pode não impedir. Pelo menos ela vai desorientar temporariamente e vai causar muita dor, e talvez isso te dê uma oportunidade de escapar. O único problema dessas armas é que o preço delas dói mais que o disparo dela mesma. O famigerado soco inglês. O soco inglês ele é projetado para tornar os seus socos ainda mais devastadores. Ele pode ser usado tanto para ataque quanto para defesa e também pode ser facilmente carregado no bolso de forma velada. Os melhores tipos de soco inglês são feitos com uma única peça de metal com recortes para você encaixar os seus dedos. Alguns também possuem pontas ou áreas salientes para perfurar a pele e a carne, o que vai tornar uma ferramenta aí que faz um belo de um estrago. Um golpe suficientemente forte com o soco inglês pode causar ferimentos graves ou até mesmo óbito, podendo inclusive fraturar o crânio ou a coluna vertebral de um eventual agressor. E por essa razão que o soco inglês é considerado uma das ferramentas de defesa mais eficazes disponíveis. Mas ele não é um item de dissuasão, ele é um item de combate, tá? Então, quando você está usando um soco inglês é porque você já está saindo na mão literalmente. E a Kubotan, inventado no final da década de 1960, o Kubotan é essencialmente um pequeno bastão que você pode prender inclusive no seu chaveiro. Devido ao seu tamanho reduzido, ele é realmente útil apenas em combates corpo a corpo extremos, mas qualquer golpe forte no corpo do seu agressor pode lhe dar tempo suficiente para escapar ou mesmo para se livrar desse agressor. A qualidade mais importante a se procurar em um Kubotan é o peso. O seu Kubotan precisa ser leve o suficiente para ser facilmente transportado em um chaveiro, por exemplo, mas também pesado o suficiente para causar danos quando necessário. A ideia é encontrar o equilíbrio certo, ok? Você também precisa garantir que o seu Kubotan seja longo o suficiente. No mínimo ele precisa ter ali umas 5 polegadas de comprimento. A ideia é que quando você segure o Kubotan, fique sobrando pelo menos um pouco na parte de cima e um pouco na parte de baixo, cerca de 1 polegada pelo menos visível de cada lado. Por fim, certifique-se que seu Kubotan ofereça uma pegada segura e seja feito de um material antiderrapante. O ideal é que ele tenha ranhuras para que ele não escorregue nas suas mãos enquanto você estiver usando, mesmo quando você suar, ok? O que é bem possível ali na hora do estresse. Porém, na minha opinião, ele entra no mesmo conceito da caneta.
precisa de técnica e precisa de treino. Então, não é qualquer pessoa que vai pegar um Kubotan e vai sair se defendendo sem entender nada de como usar realmente a técnica de usar esse equipamento, assim como a caneta que eu mencionei para vocês. O queridinho spray de pimenta. O spray de pimenta é um item clássico de autodefesa. Inclusive, a popularidade dele não se deve apenas à eficácia, mas também à sua facilidade de uso e transporte. Inclusive, o spray de pimenta ele era proibido até uns tempos atrás, agora já está liberado. O spray de pimenta ele causa uma irritação extrema nos olhos e no sistema respiratório do agressor. No entanto, você também precisa saber que o spray de pimenta ele nunca vai deter um agressor literalmente, ele apenas vai atrasar. Ele não é uma arma para parar um oponente, mas sim uma arma para ajudar você a escapar, que inclusive conciliada com um bom bastão ou ferramenta mais agressiva, aí já é outra história, aí já é uma combinação bem bacana. Inclusive, aquelas armas home defense que eu citei também podem disparar esferas de pimenta, mas hoje não é algo fácil de você conseguir, ok? Então o mais fácil é o spray mesmo, uma lata vai custar em torno de R$120, fácil de transportar e você pode conciliar com outro item de autodefesa para tornar aí um pouquinho mais bacana. Também muito conhecida é a arma de choque. Um único choque de uma arma de eletrochoque de alta qualidade será mais do que o suficiente para imobilizar temporariamente um oponente e, com sorte, lhe dará tempo suficiente para escapar, certo? A gente vê situações de gente que toma um choque e, olha, são difíceis de derrubar, certo? Acontece. Se você precisa de algo que impeça um agressor de chegar perto, a maioria das armas de eletrochoque é eficaz a distâncias de aproximadamente até 9 metros, então é bem bacana. Usar uma arma de eletrochoque por meio segundo, por exemplo, o agressor, vai ser já o suficiente para repelir, enquanto 2 segundos, por exemplo, já vão ser o suficiente para deixar ele atordoado. E por 3 segundos ou mais de choque elétrico, já vai fazer com que o agressor ali ele fique desorientado, que ele perca o equilíbrio e muitas vezes até ele perde o controle dos músculos. Porém, o ruim é que elas são proibidas para uso civil, né? Inclusive não são fáceis de conseguir. Apesar que coisas como o soco inglês também não é bem visto pela lei, mas é mais fácil comprar um soco inglês do que uma arma de choque. Mas para você que quer ter uma arma de choque, mesmo sabendo que não pode ter uma pistola de choque, existe o Taser. O Taser é uma ótima opção para autodefesa, ele entra no mesmo contexto da pistola, porém ele é permitido e você consegue comprar isso fácil. Mas a desvantagem é que para você utilizar ele, você tem que estar muito próximo do agressor, você vai ter que encostar ele, você tem que estar literalmente já de abraço com o teu agressor. Para ajudar a manter um pouco a distância do agressor, na hora de utilizar, já tem algumas ferramentas, alguns equipamentos que são bastões com um Taser na ponta, ou seja, um bastão de choque, o que é uma combinação até bem interessante. Você pode dar choque, você pode manter uma distância maior e ainda pode dar umas pancadas com o bastão. Aí já fica uma combinação bem interessante para a defesa pessoal. Muitas pessoas preferem esses dispositivos ao invés das armas de fogo, até porque às vezes elas não podem adquirir essas armas por algum motivo, ou mesmo prefere esses dispositivos ao invés de facas, porque podem deter agressores sem colocar as suas vidas necessariamente em risco. A conclusão disso tudo é que você deve lembrar principalmente que cada uma dessas armas será completamente inútil se você não souber como usá-las. É por isso que receber treinamento específico e praticar com cada uma delas é fundamental para que você possa se defender com eficácia. E leve em conta que elas têm uma chance de sucesso muito maior contra um agressor desarmado. Por isso, o uso é sempre idealizado nesta circunstância. Nunca tente descobrir se você tem mais sorte do que juízo. Evitar um confronto ao máximo é a melhor técnica de sobrevivência. Confronto é sempre a última opção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. São algumas dicas de alguns equipamentos que são interessantes para autodefesa. Se tem algum que eu deixei faltar aqui, coloca aqui nos comentários. Dá uma refrescada na memória da gente. Quem sabe a gente faz um segundo vídeo falando um pouquinho sobre outros equipamentos. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve aqui no canal e, é claro, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que ali estão os links dos apoiadores deste trabalho e ali tem cupons de desconto que ajudam você a economizar nas suas compras. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo do canal Anderson Machado.